Essa é uma pergunta que vem quando nós buscamos estudar o tema da cristologia. Quando aprendemos que Jesus é completamente divino, por exemplo, que ele se encarnou, embora continuasse sendo divino, humano também se tornou. Quando nós lemos e aprendemos que ele fez por nós uma obra de salvação, de expiação, oferecendo-se para morrer sacrificialmente em nosso lugar, substituindo o nosso sacrifício. Aprendemos que podemos orar a Ele ou em nome dEle. E hoje eu quero, então, nesse tópico da cristologia, um capítulo da teologia sistemática, responder a essa pergunta. Eu me faço a mim mesmo sempre: como nos relacionarmos com Jesus? Eu quero, então, lhe dizer, primeiramente, sempre que nós olharmos para Jesus, estaremos vendo o Pai e o Espírito Santo em ação. O que Jesus faz, o Pai faz, o Espírito também faz, porque Jesus é completamente divino. Deus, o Criador, cria. Jesus também cria. Quando fez, faz milagres. Quando trouxe e traz à existência o que não existia. Nesse contexto, eu quero ler um texto, então, em que Jesus traz à vida alguém que já estava morto, só para mostrar e demonstrar que sempre que olharmos para Jesus, estaremos olhando para o Pai e para o Espírito Santo em plena ação. Lucas 7, 11 e seguintes nos diz o seguinte, este conjunto de versículos. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, e o jovem que estava dentro do caixão, para ficar bem claro: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Esse texto nos mostra claramente que quando Jesus age, é o Pai que está agindo, é o Espírito Santo que está agindo. Eu quero lhe trazer outro texto que você conhece bem, quando Jesus fala do Espírito Santo que viria quando ele partisse. O conselheiro, o consolador, o confortador, o inspirador, o que nos coloca a esperança no coração. Jesus então disse: eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, isto é, que eu parta, que eu deixe vocês aqui, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Em outras palavras, o Espírito Santo também vem do Filho, vem do Pai, vem do Filho, assim como o Filho vem do Pai, vem do Espírito Santo. A ação trinitária está presente na pessoa de Jesus. Mais adiante ele diz que quando viesse o Consolador, João 15, 26, Consolador este que ele, com todo o bom coração, com toda a alegria, diz o texto bíblico, viria para lhes ensinar a verdade. Vocês vão dar testemunho e vão aprender quem sou eu. Então, eu penso que eu devo insistir nesse ponto.
Sempre que você olhar para Jesus, você estará vendo Deus em ação, estará vendo o Espírito Santo em ação. Pense nisso. Acho que isso nos ajuda muito no entendimento da Trindade e de Jesus. Segundo lugar, sempre que tivermos alguma dúvida sobre a existência de Jesus, há um bom caminho para percorrermos. É ler os evangelhos. Como lemos os evangelhos, Jesus era uma pessoa real. São inúmeros, nem posso ler aqui, logo nos vem à mente João capítulo 1, mas são inúmeros nas próprias palavras de Jesus, nos atos mesmos de Jesus. São inúmeros os textos que evidenciam que Jesus era uma pessoa real. E Jesus fala, então, como era o seu relacionamento com Deus. Como é que ele via Deus? Como é que os dois interagiam na história? Por isso, se alguma vez ou de vez em quando, muitas vezes tivermos alguma dúvida sobre a existência de Deus o Pai, leamos os evangelhos que nos falam do Deus encarnado, nos falam de Jesus, e ele mesmo diz as seguintes palavras. Primeiramente, podíamos ler aqui todo o evangelho de João nos capítulos 14, 15, 16, 17, mas não haveria para tanta disponibilidade. Eu selecionei aqui alguns versos do evangelista João, em que Jesus fala de como ele se relacionava com o Pai. O primeiro texto que eu selecionei, e há muitos já mencionei isso, João 16, 26 a 28. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome, isto é, quando ele partisse, quando o Espírito Santo estivesse no governo trinitário do mundo, naqueles dias, vocês pedirão, isto é, orarão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai, ele já no céu como Pai, em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Eu vim da parte de Deus. O meu raciocínio é simples. Jesus existiu. Ninguém contesta isso. E ele afirma que veio da parte de Deus. Logo, ele não surgiu do nada. Ele veio da parte de Deus. Deus existe. Vim do Pai. E entrei no mundo. Mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Isso na sua pregação que lemos em João 16, eu só li aqui alguns versos. No capítulo seguinte de João, ele ora. E Jesus ora assim: e agora, ó Pai, glorifica-me, isto é, me dê a glória, a mesma glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ou seja, Jesus está afirmando aqui que ele é o eu sou, que ele é Senhor, antes da história acontecer. Tinha uma glória junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, e agora ele ora, porque ele está para partir, para que essa glória que é aquele dela abriu mão, lhe seja restituída. Jesus é Deus. Se você tem alguma dúvida, leia isso que eu acabei de ler. Palavras de Jesus. Você crê que Jesus disse essas palavras? Leio também João 10, 25 a 30. Numa conversa com várias pessoas, ele disse assim. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais vocês perecerão. E ninguém arrebatará vocês da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele conclui: eu e o Pai
somos um. Às vezes a gente lê os evangelhos, depois ouve pessoas falando da humanidade de Jesus, da fraternidade de Jesus, do amor de Jesus, da sabedoria de Jesus. E nos esquecemos que isto outras pessoas também foram ou são. Mas ser um com o Pai, só Jesus. Por isso, Jesus mesmo fala de Deus como seu Pai. Se você, então, às vezes bate assim uma dúvida, será que de fato Deus existe, Deus é invisível? A resposta está nos evangelhos. Vamos ver o que Jesus, então, nos fala. Terceira coisa, nesse nosso relacionamento com Jesus. Sempre que acharmos que não há solução para um problema que estejamos vivenciando, nós precisamos nos lembrar que temos um Senhor em quem nós podemos confiar. Esta semana, eu fiz uma pergunta via WhatsApp para os irmãos e irmãs da igreja. Eu perguntei apenas o seguinte: qual é o seu versículo predileto sobre oração? Na verdade, eu fiz a primeira pergunta apenas versículo predileto. Depois eu fui mais ao foco do meu objetivo e disse sobre oração. E uma irmã me respondeu assim, aspas, amo João 21. João, capítulo 20, verso 1, que leio. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. É só esse versículo. É um dos prediletos de nossa irmã Ângela Figueiredo. E ela continua. Eu uso como uma oração, diariamente e várias vezes por dia. E ela cita, então, o hino que nós cantamos. Porque ele vivo, posso crer no amanhã. Olha que interessante. Um versículo aparentemente meramente narrativo no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ele estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. É claro que a história prossegue. E Jesus não estava lá, porque tinha ressuscitado. Ele vive. Se ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, se você acha que para o seu problema não há solução, seja uma enfermidade, uma outra dificuldade, uma inimizade, seja uma falta de esperança, uma depressão, seja o que for, no primeiro dia da semana, removido, Jesus está vivo. Quando eu comecei mencionando essa frase, eu disse assim, se você acha que não há solução para o seu problema, lembra que temos um Senhor. O Novo Testamento tem uma palavra para Jesus. Em grego, Kyrios, Senhor. 600 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, no Apocalipse, Jesus é chamado de Senhor, como que um sinônimo. Às vezes tem Senhor Jesus, às vezes não tem. Mas, dependendo do contexto, quase sempre, Senhor, no Novo Testamento, sobretudo nas cartas, é Jesus. E olha o que ele fez. Paulo, em Romanos 5, 1 a 12, o chama de Senhor, de Jesus e de Cristo. Ele diz, vou voltar ao meu tema, a minha pergunta, a minha dificuldade. Quando você acha que não há solução para o seu problema, lembre que você tem um Senhor. Já lemos João 20, verso 1. Agora leio Romanos 5, 1 a 2.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui, Deus, o Pai. Deus, o Criador. Retomo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio, através de nosso Senhor, e aqui Paulo, então, dá o nome, Jesus Cristo, pelo qual, isto é, através de quem? O Senhor Jesus Cristo, nós também tivemos acesso, pela fé, a esta graça de Deus, a graça que nos dá a paz com Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nesses 2 versículos apenas, Paulo resume todo o Evangelho, toda a graça. Aliás, o Novo Testamento está cheio desses resumos. No culto das 7 horas, por exemplo, eu falei sobre o que Jesus faz, eu li um resumo que Pedro faz em sua primeira carta, 1 Pedro 1, 21 a 24, quase que o mesmo conteúdo, mas com outras palavras, dizendo aquilo que Jesus Cristo faz. Nós temos um Senhor e nós podemos confiar. Esse Senhor nos dá acesso, pela fé, à graça de Deus. Esse Senhor nos permite nos manter firmes apesar dos problemas. Esse Senhor, Jesus, nos permite que nós nos fundamentemos, que nós nos baseemos, ao sentido de gloriamos aqui, na esperança desse Deus que é glorioso, nesse Deus que faz as coisas acontecerem. Em outras palavras, nós temos um Senhor, ou seja, nós temos alguém que governa o universo, alguém que vê o futuro que nós não vemos, alguém que nos percebe no presente, que nem sempre temos clareza a esse respeito, nos debatemos, nos agitamos. Nós temos o Senhor. Quando os discípulos estavam no barco e houve aquela tempestade que você conhece bem a história, eles ficaram apavorados. E nesse seu pavor, eles não oraram. Senhor, o senhor não se importa que a gente esteja aqui morrendo? E aí Jesus fica em pé. Eu fico arrepiado. Ele na proa do barco, todo se movimentando, a ventania. Ele diz: vento, calma aí, tá bom? E o vento se acalma. E aí os discípulos o chamam de Senhor. Ou seja, o dono das águas, o que faz as águas agitadas se tornarem calmas. Mas eu quero, em quarto e último lugar, dizer o seguinte: sempre que nós precisarmos de força para prosseguir, depois que perdemos alguém para a morte, depois que terminamos um relacionamento, um casamento, depois que há uma dificuldade, um conflito tão grande lá em casa, com a esposa, com os filhos, depois que o emprego escasseou, o dinheiro ficou pequeno, nós precisamos de força para prosseguir. Nessas horas, sempre que precisarmos de força para prosseguir, recordemos que temos um irmão e um amigo, Jesus. Quando eu pedi essa semana um versículo bíblico, antes de eu falar que era sobre oração, o irmão Fábio Cunha me mandou o versículo predileto dele, um que está em Provérbios, que diz que há um amigo mais chegado que um irmão. É claro que ali Provérbios não se refere a Jesus, mas nós podemos fazer uma apropriação. Exatamente assim é Jesus. É que eu quero fazer uma pequena discussão, que uma vez eu recebi a seguinte pergunta: nós podemos chamar a Jesus de nosso irmão? Bem, vamos ler a Bíblia. Hebreus 2, 10 a 12. Nós lemos as seguintes palavras. É claro que Hebreus é um livro
com muitas metáforas, mas aqui há uma clareza a esse respeito. Hebreus 2:10. Porque convinha que Deus, claro, nesse caso, o Pai, o Criador, o Eterno, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. A quem se refere? Está claro. Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o próprio autor dos Hebreus diz isso. Pois, tanto que santifica, isto é, Jesus Cristo, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los, isto é, aos santificados, de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. Há uma apropriação aqui de um salmo para dizer isso. Jesus nos chama de irmãos. Se ele nos chama de irmãos, nós somos irmãos dele. Nós podemos chamá-lo de Jesus, meu irmão. O autor, ainda dessa mesma carta, mais adiante, nesse mesmo capítulo 2, 17, 18, diz: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, isto é, aos seres humanos, a nós, os salvos, aqueles que passaram pela salvação, aqueles da qual ele é o autor da salvação, como nós lemos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Isto é, Jesus teve que se encarnar, se tornar gente como a gente, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, isto é, Jesus se tornou irmão da raça humana, na natureza humana, para que o seu sacrifício tivesse o valor de ser em lugar do ser humano. Isto é, se Jesus não fosse nosso irmão, fosse apenas divino, o sacrifício seria de um divino, não valeria para nós que somos humanos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, verso 18, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isto é, eu, Jesus, venci a morte. Vocês podem vencer. Eu, Jesus, passei pela tentação e triunfei. Você pode triunfar. Se Jesus venceu a morte, nós podemos vencer. Somos irmãos dele. Nesse sentido, temos a mesma natureza dele. Embora parcial, porque ele teve também a divina, nós não temos. Se nós somos tentados, Jesus também foi. Ah, mas ele passou porque ele era Deus. Quando você lê a tentação, você vê que esse raciocínio não procede. Porque ele passou pela tentação fazendo o quê? Citando versículos bíblicos. Como eu posso fazer, como você pode fazer. Jesus, portanto, é nosso irmão na condição de pecador substituto. Vamos deixar bem claro, ele não pecou, mas por ser nosso irmão e nós somos pecadores, ele nos substituiu no nosso pecado para que fôssemos perdoados. Jesus é nosso irmão na condição humilde em que ele viveu entre nós. Jesus é nosso irmão pelo amor que sentiu e sente por nós. Nós podemos chamar de Jesus como nosso irmão. Sempre, portanto, que estivermos em dificuldades, podemos chamá-lo de Senhor, porque ele o é. Mas devemos lembrar também que nós temos um irmão chegado, chegadíssimo. Mas Jesus também é nosso amigo. Ele mesmo disse isso. João 15, 12 a 15. Ele diz assim. Você conhece o texto? Nós vamos relendo. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros como também eu os amei. Irmão, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por seus amigos. Jesus me chama e lhe chama de amigo.
Mas há uma condição. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor diz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, de novo aqui a Trindade em ação, eu lhes dei a conhecer. Jesus é meu amigo, só que ele também é meu Senhor. Ele é poderoso, mas é meu amigo. Ter um amigo poderoso é fantástico. Jesus é nosso amigo. Então, todas as vezes que nós acharmos que precisamos de um braço amigo, de um irmão, alguém que nos socorra, alguém que nos levante, alguém que nos pegue no colo, alguém que nos conduza, nós temos um irmão e um amigo. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Quinto e último lugar. Sempre que precisarmos de aprender a como viver e como nós precisamos disto. Impressionante, porque os meios de comunicação estão cheios de mestres. As redes sociais estão cheias de professores, sabem tudo sobre tudo. Mas se nós queremos, de fato, aprender a viver, nós temos que nos tornar alunos, discípulos, seguidores de Jesus. Eu tenho no Instagram, tenho Facebook, tenho YouTube, não tenho ainda o TikTok, estou até pensando no assunto. Mas quero dizer que lá eles sempre falam em seguidores. Eu recebi o áudio ou a imagem, a foto de alguém, o comentário de alguém, porque eu sou seguidor dele. É disso que estou falando. É disso que estou falando. Nós somos discípulos de quem? Vou repetir meu enunciado. Sempre que precisarmos de aprender a como viver, e sempre precisamos, nós temos que afirmar que nós somos discípulos de Jesus. Ele é o mestre. Nós somos os alunos. Eu quero ler, então, 2 textos para você, todos muito conhecidos. No Mateus 10, 24, ele diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Vamos colocar os pingos nos is. Todo mundo quer ensinar. Ora, se todo mundo quer ensinar, não vai ter aluno. Nós temos que saber que, em relação a Jesus, nós somos alunos, seguidores, discípulos. Ele dá uma condição a esses discípulos. João 13, 35. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu estou agora num programa de mentoria com alguns membros da igreja que eu fiz o convite, se voluntariaram. São 2 grupos, um na segunda-feira e outro na terça. E temos outros que apenas participam das aulas que eu dou no YouTube. E eu perguntei a eles: por que você está aqui nessa mentoria? A resposta de mais de um: eu quero me parecer com Jesus. Um dos mais lindos livros sobre esse assunto é de um autor chamado Charles Swindoll. Infelizmente, o livro não foi traduzido, acho que não será. Cuja tradução ao pé da letra do título seria: então você quer se parecer com Jesus? Livro muito bom, se você ler em inglês, eu lhe recomendo. Porque Jesus está dizendo aqui, se nós queremos nos parecer com ele, nós temos que amar como ele nos amou. É o que está escrito. Todos conhecerão, todos saberão, todos verão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
sempre que precisarmos aprender a viver, e sempre precisamos. Nós temos que entender que nós somos discípulos de Jesus. Então, eu vou ao texto final. Mateus 11, 28 a 29. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Este é o Senhor Jesus. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Este é o Mestre Jesus. Porque sou manso e humilde de coração. Eu não grito, eu não me imponho. Eu sou manso e humilde de coração. Quer ser meu discípulo? A porta está aberta, mas não vou lhe obrigar a ser meu seguidor. Então, vocês acharão descanso para a sua alma. Quem segue a Jesus, quem é discípulo de Jesus, encontra descanso para a sua alma. Então, como é que devemos nos relacionar com Jesus? Cristo da fé, o Jesus da história, o imortal, aquele que habita em luz inacessível. Aí temos aquele que é tudo em todos, o primogênito, o Deus invisível. Isso são afirmações teológicas verdadeiras, profundas sobre Jesus. Mas eu estou me referindo hoje, terminando essa parte com 3 mensagens sobre a cristologia, como devemos nos relacionar. Primeiro, devemos nos relacionar com Jesus como estando nos relacionando com a divindade completa, com a Trindade, com o Pai e também com o Espírito Santo. Não podemos olhar Jesus de outro modo, a não ser como aquele que está personificado, está encarnado, todo ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos nos relacionar com Jesus como aquele que nos dá a certeza da existência de Deus, o Criador, da Trindade, da divindade. Deus, que era invisível, se tornou visível. Deus, que era um mistério, para usar o termo do apóstolo Paulo, se tornou claro. Este é o Deus que Jesus revela. Eu e o Pai somos um. Devemos nos relacionar com Jesus. Aprendemos na palavra dele que ele é o nosso Senhor. Temos que nos relacionar com ele como sendo o nosso Senhor. Senhor, palavra que evoca muitos conceitos, mas aquele que comanda, aquele que sabe das coisas, aquele que nos dirige, aquele que é poderoso. O pastor Alcenir ama Efésios 3:20, que fala que ele é poderoso para nos dar aquilo que pensamos, imaginamos, desejamos, e até aquilo que nós sequer pensamos. Esse é Jesus. Devemos nos relacionar com Jesus, com a teologia correta, é verdade, com uma liturgia, isto é, um cântico adequado, é verdade, mas devemos nos relacionar como sendo o Senhor. Como diz o hino também, ele é meu e também teu Senhor, se os problemas parecem não ter solução. É o hino que nós cantamos. Mas podemos e devemos nos relacionar com ele como sendo nosso irmão, amigo, e como nosso professor, nosso mestre, nosso mentor, nosso guia. Eu sempre gosto de dizer isto. Se você ligar a televisão, canal aberto, canal fechado, vai encontrar gente falando como você deve viver. Só que no próximo programa você vai ouvir o oposto que você acabou de ouvir. Mas quando você ouve a Jesus, você ouve alguém que sabia e fazia e agia. Não era um teórico sobre o Pai. Era alguém que tinha um relacionamento profundo com o Pai. Não era um teórico sobre a palavra de Deus. Era alguém que a tinha entronizado, que memorizou e estudou dentro do seu coração. Nós devemos nos relacionar com Jesus como o nosso mestre,
o que nos conduz, o nosso guia. Nós gostamos muito de ler: o Senhor é meu pastor, guia-me. É Jesus. Porque Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito, é Ele quem nos conduz, Ele é o nosso mestre. Eu quero ler, então, para terminar de novo, esse texto de Mateus 11, 28 a 29, que tenho certeza você conhece, mas eu queria que você deixasse que ele entrasse, não ficasse só aqui, ele descesse, que não ficasse só nas páginas da Bíblia, mas que ele ficasse nas páginas do seu coração. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, suave, leve, sem legalismo, porque eu sou manso, sou humilde de coração. E vindo a mim, vocês vão encontrar descanso. É assim que devemos nos relacionar com Jesus. É por isso que nós podemos orar, como faremos agora, nesse momento nosso de oração intercessória.